Muito bem, estamos de volta, donos da bola, pessoal, mais uma vez destacando, e amanhã o programa começa às 11h30, hoje 11h14, amanhã 11h30, e vamos que vamos, e amanhã eu informo o horário da sexta-feira e da semana que vem também. Vamos ver o que os jogadores do Cruzeiro falaram no desembarque, depois daquilo que aconteceu lá no Pacaembu. Desembarque ontem, nossa equipe esteve lá e você vê agora. São jogos decisivos, jogos importantes, então nós encaramos como final, mais jogo após jogo, um de cada vez, para que a gente consiga os nossos objetivos. Nosotros fuimos superiores en el partido, creo que fuimos superiores. En situaciones creo que podríamos haber convertido más, pero bueno, el resultado sirve para sumar, para seguir agarrando confianza, todavía para no salir de la parte de abajo, pero sí para sumar en confianza y encarar lo que viene de la mejor manera. Acho que o nosso momento hoje, a realidade é sair dessa zona de rebaixamento, né? Não adianta a gente querer pensar no G4, pensar em ser campeão, sendo que a nossa realidade não é essa no momento, né? A gente tem time, né? Tem um treinador capacitado para isso e vamos demonstrar jogo a jogo, né? E ter essa meta mesmo, esse objetivo, né? Contra essas equipes que são concorrentes diretos aí, que estão estão na zona de rebaixamento ou que estão ali na beira ali, que possamos estar vencendo e estar distanciando deles. Tá aí, então, simpático William. Eduardo Panzi, bom dia. Bom dia, Everton, telespectador. O que chamou a atenção nas sonoras ali? Você entendeu bem o que quis dizer o Ábila? E por que não tinha tradução do Bigode, pô? Entendi o que quis dizer o Ábila e me chamou a atenção na entrevista do William, porque o William, logo depois que o Paulo Bento saiu e que o Mano foi anunciado, ele deu uma entrevista coletiva que o pessoal nas redes sociais falou, o William falou na entrevista que agora o time tem que... Agora vai. Com raça, agora tem que jogar. Botar o pé. Botar o pé, até falou isso. E nas seguidas entrevistas ele faz questão de citar agora o nosso treinador competente, agora com o Mano Menezes. Mas antes... Será que tinha uma rusga, não sei se só dele ou dele e de outros do grupo com o Paulo Bento? Será? Você, quando o Paulo Bento chegou aqui, aquela história do treino 8 horas da manhã, sim, você falou que podia dar problema, né? Falei, jogador não gosta. E realmente... Não teve treino antes de um jogo também. No dia do jogo, o Leão fazia isso. Com o Leão. Emerson Leão, na sequência, aquele time do Cruzeiro, que foi campeão em 2013 e tal, com o Maldonado, quando o Emerson Leão veio, foi taxativo. Aquilo foi primordial, a forma como... E outra coisa, ele marcava todos de manhã. Depois do final de semana, quando tinha chance no final de semana. É que se houver algum problema no Cruzeiro, no Atlético, no América, se bem que o dirigente falou, né? Mas normalmente a gente não fica sabendo. Isso não vaza, assim, ninguém... O dirigente do América falou e acho que ele expôs demais. Mas chamou a atenção porque é algo incomum. Mas quando há corpo mole, etc., ninguém abre, assim. Agora, que há uma diferença considerável quando você tem um cara, um líder que você confia, né, que aponta caminhos, que delega, que não é centralizador, que não quer aparecer mais. É óbvio que você rende mais. Ninguém suporta trabalhar com um chefe mala, que fica enchendo o saco. Quando o Genta está de férias, o programa rende mais. Muito mais, porque ninguém suporta. Mas assim... Não. Eu concordo em partes, eu mais discordo do que concordo. Com o quê? O que você falou que é a respeito... que não tem a mesma motivação, não corre da mesma forma. Aí eu te digo, o Paulo Bento durou até a 15ª rodada, certo? 15ª rodada? É o terceiro jogo, vai estar em então, quarto. 16ª rodada. O time na zona de rebaixamento ainda está. Mostra aí uma ascensão, mas ainda está na zona de rebaixamento. Aí você fica um turno correndo, entre aspas, não na totalidade da sua vontade, para depois no retorno ter que correr o dobro? É burrice. Claro que é. Então tá errado. Não, ninguém está falando. Ninguém está dizendo que está certo. Nós estamos falando... Eu acho que não existe. Você acha que não existe? Eu já acho que existe, tanto que o dirigente do América... O dirigente do América falou que existe. No Atlético do Luxemburgo teve, né, Léo? Falou, mas ainda... O Calil também falou. No Atlético do Luxemburgo teve. Eu sei que existe uma certa má vontade, mas assim... É uma burrice. Mas existe. Você fica um turno inteiro no rebaixamento, aí sabe por quê? Porque no final do ano... Se não consegue sair, quem que vai ser o culpado?
E a burrice não é só essa, não. É o seu trabalho que está ali em jogo. O questionamento é para o jogador, não é só para o treinador. Né? Que aqui, vem cá. É muito difícil. Você, nosso medalhinho, você já boicotou um chefe? Nunca. Nunca? Você já, Du? Não. Não? Não sei se já fui boicotado, né? Nunca. Você, ô Capiroto, abre em cima no céu aí. Cadê o Capiroto? Aqui eu sou boicotado. Pois é. Como é que o Eduardo Panzi mesmo foi um que caiu em contradição agora? Porque ele te boicota e aqui ele não assumiu. Né? Inclusive, você pode falar, só você está na tela, se quiser responder. Não quero responder. Então, gente, sabe que essa história de que se existe ou não corpo mole no futebol é a mesma história de que se existe ou não desonestidade na arbitragem. Pode passar Tem gente que diz, não, absolutamente, os árbitros, ou seja, na igreja tem problema, mas na arbitragem não tem. Tem gente que defende com unhas e dentes que não existe má vontade, não existe parcialidade, não existe desonestidade na arbitragem. Quer dizer que na igreja tem, mas na arbitragem não tem. Mas um jogador, eu acho que pode passar quando você tem um treinador ou um chefe, né, que não se dá bem, tá? Pode passar por uma ausência de motivação mesmo, né? Nossa, que chatice. Nossa, eu não aguento esse tipo de treino. Nossa, é a coisa do não dar liga. Não é só dar liga em campo, mas é dar liga no relacionamento. Eu não estou dizendo que os jogadores, e aí eu não estou dizendo jogador do Cruzeiro, Atlético, América, Corinthians, Vasco, São Paulo, não estou dizendo que eles se reúnem e falam assim... combina, né? Vão correr não, vamos esconder, vão correr não. Não é isso que eu estou dizendo. É o empenho de cada um não ser tão evidente, não ser tão demonstrado, aquela vontade. Pô, vocês estão de brincadeira que chefe, mala, não te deixa para baixo. Desmotivado. Claro que e aí você não rende como deveria. Isso é verdade. É óbvio. Até no subconsciente. E eu perguntei aqui, mas é óbvio que ninguém... Eu perguntei para vocês porque é a mesma resposta que você vai ouvir de 100% dos jogadores. Ninguém vai dizer, não, realmente a gente boicota. Independentemente do que você ganha. Porque muita gente fala assim, como que um jogador o Vampeta um dia foi perguntado isso? Na Jovem Pan. Agora, recentemente, não deve ter 30 dias, o Vampeta foi perguntado. Vampeta, jogador frita treinador, ele falou, frita com força. Então, quer dizer, mas é aquela questão. Quando o cara não quer jogar... O cara esconde. Eduardo Panzi dominou a bola no meio-campo, eu sou lateral, ao invés de eu correr para puxar aqui, eu escondo atrás da marcação. E aí? Aqui não pode também dizer que não existe. Mas eu não consigo entender qual o objetivo. E qual é o benefício? Tirar o cara o mais rápido possível, pô. Mas e se não tira? E se não tira? Mas você sabe que no nosso futebol é algo absolutamente normal. Mas assim, é uma coisa... Eu acho que para mim, beira o surreal. Você fala assim, eu vou fazer uma reportagem aqui totalmente aquém, corpo mole, o cara vai me chamar no ar aqui, por exemplo, você me chama aqui, eu vou falar, eu vou falar duas palavras aqui, tipo assim, nem vou olhar para sua cara, tal, pô. É o seu trabalho, né? Ao mesmo tempo que a gente teve, e dentro da nossa experiência, várias vezes, treinadores extremamente elogiados, por quê? Porque são disciplinadores, porque motivam para o grupo. Não tem a questão da gestão de pessoas agora que virou moda e tal. Esses treinadores nada mais são. E ontem a gente acompanhou o Tite lá em Salvador com a seleção olímpica. Por que o Tite foi lá? Comandou. O Tite só foi lá por comando. Exatamente, é o que eu tô querendo dizer. Quem comanda? Aí a gente viu todos os repórteres falando assim, não, mas não teve mimimi, não teve... Ô, gente, que mimimi? Eduardo. Sabe, a situação é feia, comando. O Vanderlei Luxemburgo, você acha que ele desaprendeu futebol ou ele perdeu o comando? Perdeu o comando. Com certeza perdeu o comando. Perdeu o comando. O chefe está falando. Ele está falando. Fala aí, ô desgraça. Um minutinho. Paulo Bento já caiu. Tudo bem, mas o programa é até meio-dia e 25. A gente vai entrar na questão do Ábila agora. Eu estava no... Cuida aí de cima, larga que aqui nós cuida. Aqui. Eu tenho razão? Você acha que a minha pergunta tem fundamento? Não, tem total. O Luxemburgo é um que, pelos clubes que ele tem passado, ele tem sido fritado por jogador. O trabalho é ruim também. Parece que ele parou no tempo. Mas a forma com a qual ele lida com os jogadores, que são funcionários,
Hoje, funcionário nenhum quer saber de chefe turrão, mandando, xingando, tá fora de moda, falando palavrão. Ninguém quer saber disso, não. Então, passou dessa época. Acho que ele passou... Mandando recado pro Gento. Não, mas vem cá, ó. Olha, o Gento... A gente tá brincando aqui, mas o Gento é um cara que fala palavrão até rezando. Ele não fala palavrão querendo te diminuir, por exemplo. É o vocabulário dele. Ele não vai te dar uma bronca, alguma coisa e te desgraça na frente de todo mundo. Isso ele não faz. Ele não pode falar desgraça, não. O povo vai começar a reclamar. Você tá com algum problema pessoal? Agora eu preciso que a gente entre definitivamente no tema que é a questão do Ávila. Né? A discussão, ela não para. A discussão, ela não para. Foi uma boa contratação? Foi a melhor contratação? Ele é caneleiro? Ele não é caneleiro? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Porque o cara tem feito golaços. Aí vem a outra discussão. Dá para jogar, montar uma frente com ele, Bigode, Sobis, Arrascaeta, é esse o quarteto? Não, não é. Daqui a pouco vai ter que mexer, é o Robinho com 3 de frente, mas ele está entre os 3 ou não está? Gostaria de ouvi-los. Não vai jogar com 4 de frente. William, Arrascaeta, Sobis e 3 volantes. Não vai jogar. Por causa do Mano. Característica do Mano. É do Mano e do próprio time do Cruzeiro. As peças do Cruzeiro. O Cruzeiro tem Henrique, Cabral, Volto Romero e o Robinho. São 4 volantes bons. O Cruzeiro tem bons volantes. Alguns com características de mais... Robinho não é volante. Robinho ele volante. Muito mais claro que é volante. Ele é um antigo camisa 8. Meio armador é que ele não é. O Romero e o Henrique são jogadores que marcam muito. Volante moderno. O Ariel Cabral é um cara que me surpreendeu como tem marcado bem. Tem bom passe e sai jogando. E o Robinho é um cara que é mais frágil na marcação, mas tem qualidade. Isso é pra você. Eu acho que é um volante que marca menos, mas que sabe sair jogando, tem qualidade no passe, moderno. E principalmente no passe longo. E não é armador, igual muita gente pinta que teve gente que falou que o Ávila não era centroavante. Quem falou um absurdo desse? A sorte é que eu estava sentado, senão eu tinha caído. Mas vamos lá. Mas quem falou que o Robinho é armador? Alguém disse isso? Eu tô falando que o Robinho não é armador. Não é. Tá. É porque eu pensei que alguém tinha dito que o Robinho é armador. Não. E aí, Everton, lá na frente é o Sobis de um lado, o Arrascaeta, que para mim é o jogador que, desde o início do campeonato, mesmo o Cruzeiro patinando, tem sido mais regular desse time, não pode sair, a não ser que tenha uma lesão. E o Ávila, que quando foi contratado, aqui nesse programa, pode puxar, pode ir lá no YouTube pesquisar. Eu falei aqui, qualquer time brasileiro poderia ter contratado esse cara porque ele é bom. Finalizador, fazedor de gol, é jogador que sabe finalizar com a perna direita, com a perna esquerda, do jeito que a bola vem ele bate. Qualidade técnica, ele não é um primor técnico, mas põe a bola no pé dele que você vai ver que quando ele foi contratado, o Alexandre Dolabella, nosso colega aqui do Suíte, falou que era um ceifador gourmetizado. Henrique Ceifador Gourmet. Eu falei, não tem nada a ver. Henrique Ceifador, você gosta. Eu gosto, mas não tem nada a ver. Não, mas ele é muito melhor que o Henrique Ceifador. É muito melhor. Muito melhor. Essa coisa do Era. Dolabella que me disse, pô. A gente sabe quando você fala assim, claro que não. Claro que não. É o seu pensamento. Claro que não. E, aliás, a tristeza de quem cornetou, é artilheiro lá em Portugal, que vocês falam que o futebol de Portugal é maravilhoso. Ele tá no Fluminense. Não, ele foi, aliás. Põe aqui pra nós o Twitter aqui, ô Capiroto. Daí ele aí de novo, DJ Paul Crazy. O Everton deve estar com algum problema pessoal. O cara a semana inteira só fica criando polêmica. No caso não é você, né? Porque tá faltando o H. Você está falando do Everton Ribeiro, com H. Pode, né? Porque não é essa pessoa, eu não sei quem é. O seu Everton com H tá errado. O Paul Crazy, cuida da sua festa de DJ e deixa que aqui nós toca. Se você for festejar qualquer tipo de festa, DJ Paul Crazy, procura ele aí no Twitter. Uma propaganda dessa, filhão, custa 5 pau. Não, já deu. Vamos falar do Atlético, daqui a pouco a gente volta no Cruzeiro. Aliás, vai começar o retorno, não sei se vocês estão sabendo aí em casa. E o Atlético tem 3 jogos pela frente que são extremamente importantes, não que os outros não sejam, mas porque são os tais jogos, né, segundo o Rodrigo Genta, de 6 pontos. Primeiro Santos na Vila, depois pega o Atlético Paranaense aqui e aí sai para jogar contra o Grêmio,
lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E aí, como está tudo embolado na tabela de classificação, né? Será que se trabalhar direitinho, o Atlético chega à liderança definitivamente? Aliás, eu acho que esses 3 jogos aí são realmente os jogos que podem determinar, inclusive, uma arrancada na competição. Toca o pau aí, ó, capeta. Ah, não, desculpa, é só para discutir. É que eu tô falando aqui, e se eu tô falando, você fala no meu ouvido aí em cima, meu querido, você me atrapalha, eu não consigo falar, prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. A gente não tá conversando disso lá fora, não, né? Fala aí. Eu acho que dá para até a gente fazer 3 jogos, hein? Um comparativo da situação do Atlético e do Cruzeiro, porque o Atlético agora abre o retorno jogando contra o Santos, que a gente pode colocar aí como um postulante até ao título e Copa Libertadores. Aí joga contra o Atlético Paranaense, que também está ali meio que um pouco para baixo, mas é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, tá com uma regularidade jogando em casa, belisca alguns pontos fora, pode até que chegue até numa Libertadores. E depois tem o Grêmio, que é o quê? Time que vai brigar por título e também por Libertadores. Aí você teria 2 e 1 mais ou menos. O Cruzeiro vai pegar os times que estão mais ou menos na mesma faixa de pontos do que ele. Então, eu acho que esse início de retorno vai ser até determinante para os dois. Assim. Tira ponto mesmo de quem está brigando pelo mesmo objetivo do que você. Eu acho que contra o Santos, apesar do excelente momento do Atlético, é um jogo muito difícil na Vila. Inclusive, ontem te mandei a imagem lá, você perguntou o que era. Provocação, né? São notas de R$100 com o rosto do Robinho. Enfim, foi o que a gente falou aqui, o Panzi concordou que vai ser um clima, eu acho que vai ser um clima hostil, mas aquele negócio, em 2 minutos vai lá e mete um gol. Mas eles não têm muita criatividade, né? Um dia jogaram moeda no Vanderlei, já tem uns 10 anos, agora vão jogar nota, que é mais facinho, né? Porque desce coisa... Eu acho, precisa, né? Vai provocar, enfim. Então eu acho que é um início de retorno parecido para os dois, enfrentando times que estão ali brigando pelo mesmo objetivo. Antes esse tipo de provocação do que com violência, etc. E tal. É até inteligente. Faz uma notinha chamando o cara de mercenário, já que eles entendem que é dessa forma. Vão jogar no gramado e tal. Papel. O problema é o STJD, não, mas é papel. Tudo bem, mas o STJD... Escorrega na nota. Não tem problema. Cai centavo. E Everton, nesse início de retorno, o Atlético tem esses jogos que são confrontos diretos. O Grêmio também. O Grêmio pega Flamengo, pega Atlético, pega Corinthians. Da 4ª rodada em diante, o Palmeiras também faz 4 confrontos diretos. São Paulo, Corinthians, Flamengo e um outro, e parece que é o Grêmio também. Então, essas 10 primeiras rodadas vão definir. E dos times que estão ali na parte de cima, o Palmeiras é o que mais vai fazer jogos contra essas equipes como visitante. O Palmeiras faz 4 jogos como visitante e 2 como mandante. O Atlético, se eu não me engano, faz 3 e... Corinthians, Grêmio... Quem? O Atlético? Vai pegar o Corinthians fora, Grêmio fora, Santos fora... o Santos fora, os 3. Aqui vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo e vai pegar o Atlético Paranaense. Agora... Isso tudo é muito, obviamente, a gente vai analisar dentro de um planejamento que o campeonato se apresenta agora. Porque, obviamente, o retorno é muito mais difícil. É muito mais difícil, gente. E as coisas vão mudando e mudando. Por exemplo, o próprio Atlético Paranaense que a gente está elogiando, que o Paulo Tuori foi até convidado para assumir o São Paulo, veja bem, né? Quase que volta para o São Paulo. É um time que não tem banco, ele não tem grupo para esta sequência de brasileiro, para uma sequência que é tão complicada. E avançou na Copa do Brasil. E tem a Copa do Brasil. E você começa a ver o que realmente os times têm para apresentar. No caso do Palmeiras, ele tem jogos bastante complicados, mas o elenco do Palmeiras é muito grande, ou seja, mexer nisso é muito fácil. Tem a própria questão do Santos, que vai ter os caras de volta, ou seja, são situações que ainda esse retorno vai modificar muito o próprio América, gente. O América, olha o que o América mostrou nesses 3 últimos jogos, já foi diferente. Essa melhora do América... Tem uma série de situações. Essa melhora do América pode tirar pontinho, roubar ponto de gente lá de cima quando jogar aqui em Belo Horizonte. Vai acabar acontecendo. E o Atlético tem que ficar muito atento, porque a melhora do Atlético, coincidentemente, ela passa a acontecer depois que o Atlético começa a ter o time titular. O Marcelo, repetidamente, tem os jogadores à disposição. E o Atlético está com muitos jogadores pendurados. Ele tem que saber lidar com isso, saber dosar o terceiro cartão amarelo. Não pode, por exemplo,
Domingo contra o Santos na Vila Belmiro, cinco titulares tomaram o terceiro. Para jogar aqui sem os 5 titulares, sendo que o Atlético teve muitos problemas quando teve muitos desfalques. Então o Atlético tem que saber lidar com isso também. Mas é difícil, hein? Não, é uma situação improvável. Agora, é imponderável. Você entrou num assunto importante para ser discutido aqui também, porque eu vi muita gente antes do jogo de segunda do Atlético contra a Chapecoense, dizendo que o Robinho forçaria o terceiro cartão para não jogar contra o Santos. Sim. Então, não aconteceu. E eu não vejo problema nenhum em quem falou nisso. Quem falou isso? Porque o povo fica no mimimi também. Ah lá, tá vendo? Achou que ele... E o que tem em falar isso? Seria uma coincidência possível. De cabeça agora eu não lembro. Aliás, eu lembro. O Rafael Moura foi um que, por causa do contrato com o Atlético, ele foi lá e forçou um terceiro cartão. Situações diferentes. Mas o que tem em falar isso, gente? O Robinho mostrou que não tem nada a ver e vai jogar. Não, exatamente. Eu estou dizendo questionamento, porque havia parte dos questionamentos... Que foram mobilizados aí nas redes sociais, colocava em xeque até mesmo a idoneidade do cara. A rede social está muito cheia de mimimi, né? Tá muito criação de monstro. Agora, se alguém levantou essa hipótese, o que tem que ter levantado? Desculpa aí, interessante. Desculpa eu ter te perguntado, tocado nesse assunto com você. Não, foi bom você ter falado. Uma outra coisa, Comide, põe um Twitter aqui, volta para cá por gentileza, põe um Twitter aqui, vamos dar um giro no Twitter também. Rodrigo Lana está dizendo, e sobre a venda de Carlos, não tem mais? Léo Gomide, então, pode atualizar, você está sabendo alguma coisa? Porque aquela fonte minha secou. Everton, na saída do estádio, na segunda-feira, o próprio Carlos disse que está ciente da situação, que sabe da reunião que teve lá no CT, que o Jorge Machado foi lá, o Frank Anoldo também esteve lá, ele que é bem ligado ao Mirella Chesco, que é o técnico do... Está falando aí que eu vou arrumar seu microfone. Do Zenit. A informação que eu tenho é que ou ele ou o Cleiton... Peitinho cabeludo, né, filho? Vai, fala. Ou ele ou o Cleiton, um dos dois será negociado. Carlos ou Cleiton, os dois não. Difícil. Mas um dos dois, o clube precisa, Everton. O clube precisa. Então... O Eduardo Panzi acha que pode vir daqui bancado o dinheiro, mas eu acho que de negociação é melhor, né? Deixa de fazer onda, cara. Você não acha isso? Desculpa. Até porque o preço do ingresso do Atlético é o mesmo, R$20, então não vai dar. Pois né? É porque o negócio, de repente, o negócio parou de ser comentado. Aí você vê os caras entrando em campo. Ele falou que sabe da negociação, que passou para o empresário dele, que ele teria vontade de permanecer até o final do ano. A Rússia não tem limite de estrangeiro. É igual ao Brasil, você pode contratar 10. Nem de doping, né? Mas jogam 5. Igual aqui no país, mas se você quiser contratar mais, contrata. Contratou o Juliano, não tem passaporte, enfim. Para jogar, não chegariam para jogar. Eu acho difícil ter a possibilidade de acontecer igual o Palmeiras fez. Vende, mas só vai no ano que vem. E a informação, como eu disse, que eu tenho é que um dos dois, pelo menos, sai. E é o Zenit mesmo. Tecnicamente seria interessante para o Atlético que o Carlos saísse e o Cleiton ficasse. Eu já discordo. Porque eu queria ver o Cleiton entrando em campo com o Atlético com o time todo à disposição. Porque o Carlos eu já cansei de ver, já não me convenceu. Você discorda? Ele só joga fora da posição? 17 jogos. Porque na posição deve ser muito ruim, porque treinador nenhum põe ele para jogar. Ele tem muita concorrência, gente. Você sabe que não é. Ele não é ruim. Você vai tirar o Prato ou o Fred para pôr o Carlos? Não há necessidade. Então ele é um que pode sair. O Cleiton é um que precisa mais dele que o Carlos hoje. O Atlético tem Prato e Fred para centroavante. Mas o Luan já lesionou de novo. O que é que você falou em cima do Eduardo? Você quer falar você mesmo? Vem. Mas igual do Carlos, o que está acontecendo? Falou que sua voz está que nem a do Carlos. Hã? Sua voz está igual... Só porque o cara estava comentando nada sincronizado ontem no Sport TV, gente. Com aquela voz desse jeito. E agora vem falar da minha. O Carlos tem que jogar bola, esquece a voz dele, gente. Estamos mania de ficar pegando no pé do cara por causa da voz dele. Eu vou até abrir essa questão agora no Twitter aí para o torcedor atleticano. Você, torcedor atleticano, o pessoal pode até jogar essa aí. Prefere que saia o Carlos ou o Cleiton? É uma boa discussão. Se tiver que sair um dos dois, qual seria melhor? Deixar o Atlético. Quem seria melhor aproveitado aqui? Léo Gomide acha que deveria sair o Cleiton.
Ô, Everton. Eduardo acha que deveria sair o Carlos. Gilmar Oliveira, você acha que quem deve sair? Eu acho que é o Cleiton. O Carlos tem 17 jogos, não é? Pela temporada, pelo Atlético. Quando você fala assim, você tem Lucas Prato, você tem Fred, mas eles jogam juntos. Né? Se você Fred quiser não joga manter, Copa do Brasil. Se você quiser manter o mesmo esquema e não mudar tanto, você precisa muito mais do Carlos do que do Cleiton. O Cleiton é pelo lado de campo, é uma outra situação. Eu acho que o Atlético tem mais opções. Você perde o Michael Suel com o Luan machucado, você vai pôr quem para jogar? Não, mas você é muito mais fácil. Quem que você vai pôr para jogar? Mas é muito mais fácil você fazer a composição. A questão é a seguinte, você tem o Casares voltando, você tem o Luan. Tá quebrando o galho. Eu respeito a opinião de vocês, mas e acho que Carlos com Cleiton, vocês preferirem o Carlos? Eu não consigo entender que prefere o Carlos. E o Carlos mostrou o quê? O Cleiton já mostrou no Figueirense. O Carlos mostrou o quê no Atlético? Temporada de 2014 do Carlos foi não é isso não. O Carlos jogou no time desfalcado, jogou bem. O desequilibrado. Tem nada disso. A Copa do Brasil dele foi ruim? Tem nada disso. Copa do Brasil do Carlos foi ruim? Ele fez um jogo contra o Flamengo. O resto, gente, é a minha opinião. O Atlético, se o Atlético for optar por Carlos ou Cleiton, não vai ser opção técnica, vai ser financeira. Claro. Quem o time da Rússia pagar mais, vai levar. Agora, eu não consigo enxergar o Carlos melhor que o Cleiton, nem aqui, nem na Rússia. Primeiro que eles são jogadores de posições distintas. Não interessa. Se tivesse no mercado Carlos e Cleiton, eu com dinheiro para contratar o mesmo valor, eu ia direto no Cleiton. Eu ia direto no Cleiton. O Atlético precisa mais de jogador pelo lado do que centroavante. O Carlos foi muito mais eficiente para o Atlético, apesar das críticas todas que todo mundo fez para ele, do que foi o Cleiton. O Cleiton não apresentou esse ano o Carlos foi eficiente. Aonde que foi? Não haveria um time como. horroroso, cheio de desfalques. O Carlos esteve em todos, enfrentou todas as situações, recebeu as críticas, foi bem na Libertadores. Que é isso? Respeita a opinião desse. O que acontece é o seguinte: eu entendo que o Carlos rende mais no meio dos zagueiros, perto do gol. Sim. E você tira o Fred e o Prato. Não, Eduardo, mas como opção, não é isso que eu estou dizendo, Eduardo. Eu estou dizendo o seguinte: o assunto é Carlos. Onde o Carlos rende mais? De secretário de lateral para agradar o treinador ou entre os zagueiros? Eu acho entre os zagueiros. Perto do gol. Isso. Ele vai ser titular no Atlético? Não, não vai. Ele vai entrar. Ele vai entrar talvez numa Copa do Brasil, numa necessidade. Centroavante? Numa necessidade, talvez ele possa entrar. Aqui, Marcelo, o Eduardo está escalando seu time. Agora, o Cleiton, aí pesa a questão do Michael Suel. Se o Michael Suel sai do time por contusão ou por suspensão, o Cleiton é o que tem mais características parecidas. Se o Michael Suel não joga, a segunda opção, ou até a primeira, para disputar com o Michael Suel, vamos supor, joga ou Luan ou Michael Suel. A primeira opção do banco, se for sair o Luan, quem você vai colocar? O Michael Suel. Ele é a terceira opção. Sim, e o Carlos é a terceira opção do centroavante. Sim, só que qual que é o histórico de lesão do Prato e do Fred? E o do Luan? O Prato. E o do Luan? Não. O Luan está enfrentando uma outra O Luan está com histórico de lesão. Não dá para confiar 100% que ele vai jogar até dezembro. Não dá. Está mostrando isso. Então o Atlético, eu acho que hoje precisa muito mais do Cleiton do que do Carlos. Mas agora, você falou, que vai definir o que vai definir é isso aqui. Ó. Se chegar com 1 milhão de euros a mais para um ou para outro, vai levar. Só que tem um detalhe. A questão é que o Atlético tem mais porcentagem do Carlos. Aí te falo mais, o Atlético deve estar doido para levar os dois. Por um bom dinheiro. Eu acho uma grande dinheiro. Eu acho que não deveria sair nem Se você precisar de um cara como secretário de lateral, aí o Carlos não pode sair, não. Agora, para velocidade, o Genta está soprando no meu ouvido aqui. Ainda tem o Patrick, pô. Você prefere Carlos ou Cleiton? Para ir embora? Não, eu venderia o Carlos. Eu venderia o Carlos. Aí estamos aqui no 2-2. Dimar e Gomide, acho que tem que vender o Cleiton, eu acho que tem que vender o Carlos. A gente está falando tecnicamente. Tecnicamente, o momento a gente não sabe. É o Atlético que sabe. Agora, se você pegar o Carlos, cara, você pegar o Carlos e fizer com o Carlos o que o Atlético fez com o Rafael Moura, por exemplo, que é emprestar e o cara ser titular numa competição longa. Atrás dele. Pois ele é um cara que tem grande possibilidade de se dar bem. O problema é que aqui a gente viu pouco no profissional ele exercer a função de centroavante, que daqui a pouco os caras começaram a mandar ele só marcar lateral. Eu acho que tem uma questão que é até mais discutível em relação a Cleiton e Carlos, que é o Douglas Santos, que também poderia ser vendido. Quem que é o reserva do Fábio Santos? O Patrick. Não que eu goste, mas é.
Mas ué. E eu vou dizer pra você uma coisa. Mas eu acho que quando o Douglas Santos voltar da seleção, é banco, hein? E outra coisa, você vai desvalorizar o cara. Porque o que acontece? Como você tem um lateral... você vai desvalorizar. Porque se ele chega, o Atlético pode vender até quando? Final de agosto. Final de agosto. Eu acho que vai, hein? Aqui, vocês acham que o Fábio Santos, o Douglas Santos, quando voltar da seleção, vai ser banco? Mas vai disputar. Eu acho que sim. Bola por bola teria de ser. Porque é o jogador que o Atlético tem aí na ponta da agulha para uma venda então, boa. Mas aqui e aí vai chegar aqui e vai ficar sentadinho no banco? Não, talvez sem mostrar, sem jogar. Talvez ele já chegue. Futebol é negócio também. Talvez ele já chegue e saia. Talvez para o Atlético principalmente seja até principalmente se a seleção mas não tem o reserva. Desempenhar daqui para frente um bom papel na Olimpíada, a gente não sabe. E aqui, o Douglas Santos é bom jogador, ele pegou, o Fábio Santos pegou o Atlético já azeitado, com todos os titulares. Mas o Douglas Santos é bom agora, também. Gente, é difícil tira de Mário, porque o Douglas Santos é um jogador que pode ser vendido, o Atlético fazer dinheiro, vai ficar sentado, escondido no banco. Mas por que eu falei isso? Que ele tem que ser negociado, senão ele vai Eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer, e eu sempre arremato um ou outro comentário aqui dizendo, eu não pago a conta. E é óbvio que o Douglas Santos vale muito dinheiro. E antes da Olimpíada, a gente falava aqui que até se discutia muito pouco sobre a qualidade do cara. O presidente falou que teve. Agora, eu não sei. Eu acredito que quando ele voltar da seleção, o Atlético vai vender. Não, eu vou até falar uma notinha aqui de... bastidor, mas assim, o negócio parece ser besta. É que, pelo que me disseram, o Fábio Santos, não sei se é superstição ou gosta, enfim, gosta de jogar com a camisa 6. O cara gosta de jogar. Tem superstição, Fábio Santos, gosta de jogar com a 6. E aí, quando ele veio, falaram, mas a 6 já tá o Douglas Santos, tá, mas já chegaram para ele e falaram assim, mas calma que vai durar pouco. Tô falando. Não, se ele for vendido, tudo bem. Mas se ele voltar da seleção e não for vendido, o Atlético pisando, ele vai jogar. Agora eu vou entrar numa outra seara. Tem uma questão que eu acho. Eu acho que, por exemplo, tem vamos colocar as bolas da vez. Douglas Santos, Carlos e o Cleiton. Eu acredito que até a diretoria deve estar torcendo mais por proposta pelo Douglas Santos, que é um jogador valorizado, que você pode pedir 7, 10 mil. A informação que eu tenho é que o Atlético quer 10 milhões de euros. E já teria uma sondagem de 7. E tem quanto dele, tudo? Não, 50%. Agora eu quero perguntar para vocês agora. Começa com você, Eduardo. Quem o Douglas Santos, antes de sair do time, estava melhor que o Fábio Santos hoje? Ou você acha que o Fábio Santos hoje é mais jogador na lateral esquerda? Esquece negócio, dinheiro e possibilidade de venda, tecnicamente. Essa pergunta é difícil de ser respondida. Obrigado. Porque o time melhorou. Coincidentemente, não por causa do Fábio Santos, o time melhorou num todo. E o Fábio Santos tem jogado muito bem. O Atlético do Fábio Santos é melhor que o Atlético do Douglas Santos nesse Campeonato Brasileiro. Você me entendeu? Mas achei uma resposta muito mais É porque não dá para cravar. Eu acho que o Atlético... Você queria ver ele nesse time de hoje. Eu queria ver o Douglas Santos nesse time. Com Prato, com Fred, com Robinho voando, com Michael Suel. Eu não sei, eu acho o Douglas Santos um lateral excepcional, nível assim, para jogar em um clube grande da Europa, mas o Fábio Santos entrou, mas parece que passaram um Gumex. Gostosinho. Tá rolando macio ali pela esquerda, marca melhor e está apoiando melhor também. Mas vem cá, o Robinho não melhorou. O Robinho não melhorou de 6 jogos para cá? Melhorou. Voltou o Prato. O Fred está aí, chegou. O Michael Suel chegou. O Michael Suel está voando, está jogando muita bola. Ele é o menos badalado. Daqui a pouco pinta a proposta por ele, né? Pode pintar. Então, o time melhorou. Não adianta falar que foi só o Fábio Santos. O Fábio Santos é muito melhor, o time melhorou porque ele entrou. Não. Ele está bem porque o time melhorou. O Douglas Santos voltando e entrando de titular pode crescer também do que aquele Douglas Santos com... O último jogo do Douglas Santos, se não estiver enganado, não foi contra o Coritiba, né? Mas lá contra o Flamengo, era Patrick, Carlos, que a Edmar e o Léo Gomes queriam ver na seleção brasileira. Não dá para comparar. Aí você falou um negócio engraçado, eu não prestei atenção, porque eu queria rir. O que você falou? Repete. Tinha Patrick e Carlos, que Léo Gomes e Edmar queriam titulares no lugar do Fred. O Douglas Santos jogou com a zaga titular contra o Flamengo. Era Marcos Rocha, mas aí machucou, Leonardo Silveraz e Douglas Santos. Eu estou dizendo do meio para frente. Ele tá falando o Carioca jogou meio pra frente. Ele tá falando na chegada. O Fred não jogou, o Robinho jogou. Mas jogou Patrick e Carlos, Léo. O Atlético com Patrick e Carlos no mesmo time. Acho que até o Yuri entrou nesse jogo. Pelo amor de Deus. É isso, meu Deus. É mulher da água pro vinho. Agora, veja só como é que são as coisas. É igual o Cruzeiro com o Alano.
Esses jogadores que você citou aí, Yuri, Carlos... Não tem proposta pelo Yuri. E aí o Douglas Santos é titular absoluto. E outros jogadores, quando o time não estava bem, eles entravam mais no time. Depois que o time começou a jogar muito bem, eles entraram menos no time. E que jogador que não quer pegar um time azeitadinho? Que jogador que não quer entrar num time azeitadinho? Mas né? a gente tá falando Porque jogar na baba do boi também, cansado, né? você não vai render. Correr no meio de gente, num time que está entrosado, está voando e tal, é mais fácil para jogar. Mas a adaptação, tanto do Michael Suel vindo do exterior, quanto do Douglas Santos chegando da forma como ele chegou... Douglas não, Fábio. Do Fábio Santos. É tudo da família. Chegando da forma como ele chegou, eu acho que foi muito rápido. Em relação ao time que está... Claro, chegaram os jogadores e tal, mas individualmente eles se mostraram muito superiores. O Fábio Santos não foi, não. Eles tá se aí há um mês e mostraram meio. muito superiores. Ele chegou antes do dia 19. Bom, quem inteiro aqui mas já tava corta treinando. Eduardo, Dimara, corta todo mundo. Eduardo Panzi, Léo Gomes. Vamos dar uma parcial da enquete aqui. Que é isso, gente? Pouco voto. Tinha que ser uns 15 mil. Quem você acha que deve deixar o Atlético? Não é sair, não, viu? Carlos ou Cleiton? Carlos, 70%. Deixar, não é sair. Deu a mesma coisa, né? Não muda nada. Não muda nada. Não, mas ali a turma entendeu, Não. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Relaxa. Você acha que deve deixar o Atlético ou o Atlético deve deixar aqui? Qual que é a pergunta? Eu não vi. Eu não li, quem você sério. acha que deve deixar o Atlético, ir embora? Né? Você deixar a Carol, você está deixando ela, largando dela. Está lá, 70% que é o caso. Deixou 2 segundos, não deu para ler. 70% olha lá, a maioria que é o caso, 70%. Eu e o Eduardo, nós ganhamos a enquete. Olha aqui. A pergunta que eu preciso fazer para vocês, já na volta, depois a gente fala mais do Cruzeiro, é porque ontem eu recebi uma indagação, eu não vou falar quem me perguntou, no WhatsApp, e perguntava o seguinte: Everton, afinal de contas, por que o Atlético melhorou? Foi porque o Marcelo deu jeito? Foi porque há o tal pacto entre os jogadores? Foi porque os que estavam fora do time voltaram, um pouco de cada coisa? É a pergunta que vocês respondem daqui a pouco, na volta do intervalo aqui nos Donos da Bola. Não saia daí, senão seu time perde na próxima rodada. Até já. Os Donos da Bola.